Falei que era rápido. Estamos de volta com o quarto e último bloco dessa entrevista com o Dr. Wellington, que pretende disputar a eleição para prefeito de Caratinga, defendendo a sigla Democratas, né, o DEM. Dr. Wellington, como você vê esta situação em que o Brasil chegou, de uma crise que já vem se instalando, e uma crise que não é apenas financeira, mas é também uma crise política, uma crise institucional? E eu acho que, antes de tudo, é uma crise moral, que nós temos visto perplexos, de jamais imaginar que isso pudesse acontecer. E nós tivemos um processo de impeachment quando, a época do então presidente da República, Collor de Mello, que não sofreu, o processo não sofreu as mesmas interferências, não causou a mesma discussão que tem causado este agora. Pessoas colocando em mente aquilo que ele tem e defendendo por ser do seu lado o errado. Que eu tenho por mim que, independentemente de ser seu parente, de ser seu aliado, né, ser seu amigo, se ele estar errado, o que você não pode é não abandoná-lo. Né, estar ao seu lado, dar força para que ele saia daquele buraco e lá na frente ele trilhe o caminho que realmente deve ser seguido. Mas jamais, por questões políticas, questões de amizade, questões de parentesco, vendo a pessoa fazer ou praticar o errado e por essas circunstâncias acreditar e pregar que o errado é que está certo. E o que nós estamos vendo é isso hoje. Como, por exemplo, você na sua profissão, você deve ter convivido muito com isso. Às vezes, uma pessoa comete o crime na família, os pais sabem que a coisa está errada, mas dão um amparo. Exatamente. Mas não é porque foi o filho que cometeu que deixou de ser crime. Exatamente. E de vez em quando a gente vê casos aí que o filho praticou, o parente praticou a coisa errada, eles vão lá e entregam ele. O próprio pai entrega para a justiça, né, para a polícia, porque sabe que ele fez o errado, mas em momento algum vai desampará-lo. Vai procurar estar do lado, vão juntos sair desse buraco. E hoje o que se tem visto é isso. Por questões partidárias, as pessoas esqueceram os princípios éticos e morais e partem para esse tipo de situação, de defender o errado como se fosse o certo a qualquer custo. E não é por isso, não é desta maneira que nós vamos consertar o que aí se encontra. A gente brincava muito, né? A gente brinca muito dizendo que, eu falo muito que na política mineira tem aquela história, né? Amigo não tem defeito, inimigo se não tiver nós colocamos. É uma brincadeira engraçada e tudo, mas isso, a gente está vendo isso se tornar realidade? Na prática hoje, está vendo isso, né? Porque é meu correligionário político, não, o que ele fez pode ser o maior dos crimes. Não, ele está certo. O que não pode é se pré-julgar. Agora você, em todos os sentidos, ou acreditar que o seu adversário já está errado ante uma notícia de que ele cometeu determinado delito ou determinada infração administrativa, que ele esteja errado, e nem ao correligionário, ao parceiro político, ter aquilo como verdade, que ele não cometeu aquilo, que é mentira, de forma nenhuma. Vamos dar tempo ao tempo, e hoje é louvável a participação e a presença daquele juiz Sérgio Moro, lá de Curitiba, que está dando um verdadeiro exemplo de cidadania, um verdadeiro exemplo de profissionalismo, de independência profissional e demonstrando o quê? Independentemente da cor, do grau de educação ou de escolaridade, do grau financeiro dessa pessoa, que todos são tratados realmente da mesma forma pela lei. E é isso que ele tem feito. E, infelizmente, nós não estamos vendo isso em algumas instâncias superiores da justiça. Isso é que nos tem causado mais perplexidade. E aí eu te falo em relação àquela situação do político. E eu gostaria muito, muito que nós tivéssemos a possibilidade que no Brasil nós pudéssemos ter candidaturas independentes, sem vinculação a partido político nenhum. Você votar na pessoa, no cidadão. Exatamente. Porque a bandeira não importava. Porque hoje, para que você ascenda a algum cargo político, você tem obrigatoriamente estar
atrelado, afiliado a algum partido político. E a gente costuma ver muitas vezes, não sei se você percebeu isso, que às vezes no partido, o partido existe um grupo de filiados, com pessoas de alta capacidade, alto conceito, com moral e condição de fazer um bom trabalho, e às vezes o partido não dá legenda para essa pessoa e prefere o outro que já é suspeito de uma série de outras coisas, ou tem até uma ficha não tão limpa quanto se deveria. E é isso que nós estamos vendo. E parece que é justamente com medo de que, ao se permitir que alguém que não tem essa vinculação política, impedido de chegar ao poder, e que lá realmente ele vá buscar descobrir todas essas mazelas e colocá-las à tona, e a pessoa que seja condenada responda criminalmente por isso, e que seja colocado à prova ante a população. E é isso justamente que, infelizmente, alguns políticos, e a gente ainda assim agradece, que são poucos os políticos, mas infelizmente, parece-nos que o que é pior, ele aparece, ele floresce com muito mais vigor, com muito mais força do que aquilo que é de bom. Uhum. Né? É o contrário na vida. Às vezes a angústia, você tem um período muito longo de angústia e sofre menos. E às vezes você tem um pequeno momento de alegria e aquilo para você é um regozijo. Uhum. Né? Ele supera tudo aquilo, ou todos aqueles grandes momentos de tristeza que você passou. Um pequenininho momento de alegria, de esperança, expectativa positiva, ele te permite passar. Então a gente fica satisfeito por isso. É pequeno o número de políticos que infelizmente estão envolvidos com isso aí. Se nós pegarmos um contingente de quase 600 pessoas, ou mais de 600 pessoas, entre Câmara Federal e Senado Federal, eu acredito que hoje não dá aí um terço, se for muito ainda de um terço, que eu não acredito que seja isso, de pessoas que estão atreladas a coisas erradas, né? E aqueles que realmente estão buscando dar à população a expectativa que ela espera ter do político, eles não aparecem. Uhum. Eles não estão presentes na mídia, eles não falam. Não tem espaço. Não tem espaço. Não tem, o ruim está tomando conta. Uhum. E isso é que nos preocupa bastante. Independentemente de ser ou não aprovado, né, o impeachment através do plenário da Câmara e ser levado ao Senado, ao plenário do Senado, nós vemos o que está acontecendo hoje. Escancaradamente, como disse ontem um jornalista durante uma entrevista do ministro do Supremo Tribunal Federal, está siloteando o governo federal, justamente buscando apoio para que o impeachment não aconteça. É uma luta não pela justiça, mas uma luta pelo poder. Pelo poder. Parece que é para impedir que se descubra algo que mais pior do que está aí seja descoberto. Agora, uma coisa, e essa posição do eleitorado, a gente percebe muito nas redes sociais que as pessoas não estão muito defendendo candidato A ou B ou C, não. O pessoal está preocupado com o combate contra a corrupção. Exato. Isso que nos deixa felizes justamente por isso. A grande maioria da população, ela não tem buscado defender o político A, B ou C. Ela tem buscado defender uma ideologia de vida. Eles têm defendido o quê? Que não governou bem, tem de sair. Uhum. Independentemente de ser a presidente que lá está, a presidenta que lá está, ou o vice-presidente que vai assumir, ou que tenha novas eleições, mas está se defendendo a busca pela ética na política, a busca pelo aquilo que realmente tem de ser, né? Independente de quem lá esteja. Não tá, até porque nós vimos aí há pouco tempo, durante uma manifestação em São Paulo, em que 2 políticos tradicionais aí, né, foram... que fazem oposição ao atual governo federal. Exatamente, foram taxados de oportunistas. Uhum. Né, justamente por causa disso, porque ali não estavam pessoas envolvidas ou interessadas em quem mandava e quem é contra esse mandato. Eles estavam ali para defender aquilo que tem de ser defendido, que é a moral, a ética, a honestidade, e extinguir do meio político a corrupção, o mando político. Aí nós temos que ter o mando
ético, mando moral, mando de que realmente precisa de conduzir o país da maneira como precisa ser conduzido. E no momento que você se prepara para já está participando desse embate eleitoral, convencer o cidadão de que o voto dele é importante, faz diferença, e de que ele deve participar nesse processo, nesse momento em que a classe política está tão desacreditada, é um grande desafio? Sem dúvida, um grandíssimo desafio. Mas eu não me sinto em nenhum momento preocupado em relação a isso. É porque eu tenho uma vida exemplar, uma vida digna, como pai de família, como cidadão, e isso por si só é o meu carro-chefe. Durante esse período de pré-campanha, e se Deus nos abençoar durante a campanha, né, durante todo esse período aí. Então é só olhar a vida dos candidatos e comparar, né? Só isso. Eu acho que o grande carro-chefe, a grande bandeira que nós temos de levantar é essa. É só comparar as pessoas que aí estão numa pré-candidatura e numa possível candidatura a prefeito de Caratinga. Entender que todo mundo é cada um, né? Exato. Não adianta querer você dizer que a classe X é ruim, a classe Y é boa. De forma nenhuma. Existe corrupção em todos os setores. Todos. E eu devo escolher quem não se envolve com isso. Exatamente. E porque eu sempre tenho a mania de dizer que a corrupção não é inerente ao cargo que você ocupa, não é inerente ao partido que você participa, partido político que você participa dele, é inerente ao ser humano. É questão moral, questão ética, questão de foro íntimo. Né? Independentemente de eu ter dinheiro ou não ter dinheiro, de eu ser magro, gordo, preto, branco, ter escolaridade, boa escolaridade ou não, isso não me faz ser mais ou menos honesto do que o outro, de ser ou não corrupto. Isso é uma coisa que já nasce com a gente. Aquele que não nasceu com isso, ele tem de ser descoberto, principalmente no meio político, e ser alijado do processo. E não pode jamais fazer parte, principalmente, da administração de uma prefeitura, de um estado, da federação. Doutor Wellington, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, a sua colaboração e desejar que você tenha as bênçãos de Deus no seu trabalho, nessa empreitada, nessa luta e, quem sabe, se assim acontecer, que possa ter uma boa administração em Caratinga. Acima de tudo, antes de qualquer situação, eu sempre busco a Deus, em todos os momentos da minha vida, pedindo a Ele que me dê orientação, me dê condições de trilhar o caminho que eu escolhi. Né? E pedir a todas as pessoas, os 97, 100 mil habitantes de Caratinga, que tenham em mente que é possível, sim, ser diferente ante a esse quadro todo que aí ora está instalado. É possível, sim, fazer aquilo que se espera de alguém que escolhe a vida política. Não é político profissional, de alguém que escolhe a vida política para servir e não para ser servido. Quem me conhece sabe muito bem, durante a minha trajetória, principalmente em Caratinga, que é onde eu estou residindo há 14 anos, hoje sim, cidadão caratinguense, família caratinguense, e hoje eu, necessariamente, verdadeiramente, sou um cidadão caratinguense, escolhi para viver, para criar a minha família e ter a certeza de que não é mais permitido a nós passar ou suportar tudo que nós estamos suportando na atualidade, principalmente no meio político. Né? Nós temos de dar um basta nisso, e é em nome disso que eu coloco o meu nome à disposição, acreditando sim, que hoje sim, o cidadão de bem, ele é infinitamente e quantitativamente superior àquele que só quer ver a desgraça e quer ver o município caminhando para o buraco. Eu agradeço, doutor Wellington, e agradeço também a companhia do nosso telespectador, marcando para a próxima semana um novo encontro com um novo convidado. Um abraço e até mais.